Amigos, meu nome é Vinícius Talon e é possível a utilização de habeas corpus na execução penal? Em quais casos seria possível impetrar habeas corpus na execução penal? E qual é o entendimento jurisprudencial sobre o conhecimento do habeas corpus quando temos o agravo em execução no âmbito da execução penal? Esse tema é muito importante para a prática e talvez não tenha relevância no seu estado, na sua região, porque dependendo do caso, o tribunal aceita o habeas corpus na execução penal. Mas é um tema que, a nível nacional, enfrenta muitas divergências. Há estados que adotam o habeas corpus na execução penal e outros estados em que o Tribunal de Justiça afasta a impetração do habeas corpus quando temos a possibilidade de interposição do agravo em execução. E é isso que veremos mais adiante. Numa primeira análise, sabemos que a ofensa à liberdade, de modo efetivo ou potencial, é um requisito para a impetração do habeas corpus. E, no caso da execução penal, seria natural pensar que é o lugar por excelência para o habeas corpus. Se temos uma pena privativa de liberdade, poderíamos pressupor que ali é o local onde há mais chances de violação da liberdade e, portanto, mais possibilidades de impetração do habeas corpus. No âmbito da execução penal, poderíamos imaginar que a privação da liberdade é algo corriqueiro quando um direito é indeferido, quando algo não é concedido no prazo, quando algo é indeferido por questões temporais, por requisitos subjetivos. Tudo ali tem relação com a liberdade. Alguns vão dizer que apenas alguns pontos têm relação com a liberdade na execução penal. Por exemplo, a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade teria uma relação direta com a liberdade, porque estaríamos convertendo a PRD em pena privativa de liberdade e, portanto, prisão. Mas eu entendo que podemos ir além disso. No âmbito da execução penal, tudo tem relação com a liberdade, de modo qualitativo ou quantitativo. Quanto ao regime, por exemplo, quanto ao livramento condicional, se a progressão de regime é indeferida, pular do regime fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto é algo que altera a liberdade. E se aquele apenado tem direito à progressão de regime, está havendo uma violação à sua liberdade. A mesma relação temos no livramento condicional. Se o livramento condicional é indeferido, então aquele que está em qualquer regime, fechado, semiaberto ou aberto, tem uma impossibilidade de conseguir o livramento condicional, que é um grau de liberdade muito maior até do que o regime aberto. No regime aberto ainda tem que ficar no albergue, tem que virar à noite na casa de albergado, ficar lá no final de semana. Já no livramento condicional não tem nada disso. É uma liberdade muito maior. Por isso que quando é indeferido um livramento condicional, há uma ofensa à liberdade caso esse indeferimento seja ilegal. E vamos além, até mesmo quando é indeferida a detração ou é indeferida a remissão da pena, temos uma ofensa à liberdade se esse indeferimento é ilegal, incorreto. Porque no caso da detração penal, se ela é deferida, temos uma consideração de tempo de pena cumprida. No caso da remissão, a mesma coisa. Com o deferimento da remissão da pena, temos uma consideração de tempo de pena cumprida. E, portanto, ficará menos tempo cumprindo pena, terá direitos mais rapidamente. Portanto, se tinha direito à progressão de regime apenas no final do ano, com uma remissão, com a detração da pena agora, pode ser que esse direito seja antecipado. E por isso que há uma modificação na liberdade quando algum direito é afetado na execução penal. Seja no caso do indulto, por excelência, do fim da pena, por excelência também, no caso da conversão de uma pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, ou em outras possibilidades como indeferimento de progressão de regime, de livramento condicional, de remissão
remissão ou de detração da pena, até no caso do indeferimento de uma transferência para um outro estabelecimento prisional, poderíamos questionar essa ofensa à liberdade. E lendo o artigo 648 do Código de Processo Penal, que trata das hipóteses de habeas corpus, hipóteses de cabimento do habeas corpus, poderíamos pensar em várias possibilidades para a execução penal. Você tem ali, em vários incisos, como por exemplo no inciso 2º, a possibilidade de impetração do habeas corpus quando alguém fica preso por mais tempo do que determina a lei. Ora, se é negado o indulto, se é negado o fim da pena, se é negado algum direito, isso gera um prolongamento da pena e, portanto, cabe o habeas corpus por esse inciso, que está no artigo 648, inciso 2º, do Código de Processo Penal. Ou no caso de processo manifestamente nulo, quando há uma verdadeira ilegalidade na execução penal, é hipótese de cabimento para o processo penal e poderíamos trazer para a execução penal essa hipótese que está prevista no inciso 6º do artigo 648 do CPP. Da mesma forma, quando é extinta a punibilidade, cabe habeas corpus, conforme o artigo 648, inciso 7º do Código de Processo Penal, que alguns dizem que isso trata apenas do processo penal, já que está no Código de Processo Penal. Mas como não admitir a impetração de um habeas corpus na execução penal quando ocorre a mesma causa que é a extinção da punibilidade? Infelizmente, há várias decisões que não conhecem do habeas corpus quando utilizado na execução penal. Isso ocorre pelo seguinte: os pedidos na execução penal são feitos ao juiz da execução penal e essas decisões devem ser impugnadas, devem ser atacadas por meio do agravo em execução. É o artigo 197 da Lei de Execução Penal. E por esse motivo, muitos tribunais não aceitam o habeas corpus, não conhecem do habeas corpus na execução penal, contra a decisão do juiz da execução penal, porque há aqui um recurso legalmente previsto contra as decisões do juiz da execução penal. E por isso não seria cabível utilizar o habeas corpus como medida substitutiva de um recurso legalmente previsto. Em outras palavras, já que a lei prevê o agravo em execução contra a decisão do juiz da execução penal, teríamos a possibilidade de utilizar esse recurso, de interpor o agravo em execução, o que afastaria a possibilidade de impetração do habeas corpus. E aí, como todas as decisões do juiz da execução penal podem ser atacadas, todas as decisões, basta ler o artigo 197 da Lei de Execução Penal, todas as decisões, remissão, indulto, progressão, livramento, transferência, qualquer coisa, tudo isso pode ser atacado por agravo em execução, não teríamos nenhuma margem para a impetração de habeas corpus na execução penal. E aí haveria uma indevida limitação dessa medida, desse remédio constitucional. Se olharmos algumas decisões dos tribunais pelo Brasil, vamos encontrar alguns tribunais que não admitem a impetração do habeas corpus, não aceitam de nenhuma forma a impetração do habeas corpus na execução penal e tudo tem que ser resolvido mediante agravo em execução. Não interessa se demora 6 meses, se demora 1 ano para julgar o agravo em execução, não interessa qual é a urgência, é por meio do agravo em execução. Outros tribunais aceitam com limitação, então não vão aceitar a impetração de um habeas corpus na execução penal em caso de remissão, em caso de algo que não é tão urgente assim, mas aceitam em caso de indulto, em caso de conversão em pena privativa de liberdade. Então há uma aceitação, mas com limitação a casos extremamente urgentes. E por fim, vamos encontrar outros tribunais que dão uma visão mais garantista ao habeas corpus na execução penal, já que na execução de uma pena privativa de liberdade está privando aquele apenado da liberdade, então tudo teria relação
com o habeas corpus. Tudo seria passível de impugnação por meio do habeas corpus e por isso aceitam o habeas corpus em toda e qualquer situação na execução penal. E podemos ver algumas decisões aqui rapidamente. O STJ, por exemplo. O STJ tem uma decisão muito recente, eu até já gravei um vídeo sobre isso, que foi tomada agora em 2018 no habeas corpus 420-257, onde o STJ decidiu sobre a remissão do trabalho realizado antes da execução da pena. Em outra decisão também de 2018, o STJ decidiu sobre livramento em um habeas corpus. Foi no habeas corpus 419-974. Então temos essas duas situações em que o STJ admitiu, conheceu do habeas corpus para, numa primeira situação, tratar da remissão, em outra situação, tratar do livramento condicional. E nessas duas hipóteses, que são agora de 2018, são muito recentes, poucos meses aí, o STJ concedeu, não apenas conheceu do habeas corpus, desses dois habeas corpus, como também conheceu da ordem. A ordem foi concedida tanto para a remissão como também para o livramento condicional. Mas a gente começa a olhar em outros tribunais, principalmente no âmbito estadual, e encontramos decisões um pouco diferentes. Por exemplo, em Goiás temos uma decisão de 2018 também, em que o Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus que tratava do indulto. Vejam, é algo gravíssimo o indulto, é algo extremamente grave para a pena, para a liberdade, porque se alguém está tendo uma análise do direito ao indulto, quer dizer que aquela pena pode ser extinta, pode ocorrer a extinção da punibilidade. E não conhecer do habeas corpus nessa situação, como foi essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é algo que é muito preocupante, não conhecer do habeas corpus que trata do indulto. Em outra decisão, aqui no Rio Grande do Sul agora, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu há poucos meses, agora em 2018, não conhecer de um habeas corpus também. E tanto nessa primeira decisão, Goiás, como também nessa segunda decisão, Rio Grande do Sul, o fundamento para não conhecer desse habeas corpus, desses dois habeas corpus, é que há uma medida legalmente prevista. E o habeas corpus não serve para ser utilizado como medida quando há possibilidade de interpor um recurso, quando a lei abre essa margem para interpor um recurso. Em outras decisões, e aí eu olhei um pouco também em relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem muitas decisões não conhecendo do habeas corpus na execução penal, quase sempre por questões diversas, por falta de demonstração de que não houve, por falta de demonstração de que houve alguma ilegalidade ou por falta de instrução do habeas corpus, há várias situações, mas eu não cheguei a encontrar, pelo menos recentemente agora, alguma decisão que não conhecesse do habeas corpus, utilizando como único e exclusivo fundamento que há possibilidade de interposição do agravo em execução. Mas, de qualquer forma, temos decisões em vários sentidos. Em alguns casos, o STJ conhece do habeas corpus até mesmo para remissão. Em outros casos, há tribunais que não conhecem do habeas corpus nem mesmo para indulto, conversão de pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Isso daí é algo que é muito preocupante. Nesses casos, fala-se que o agravo em execução é o recurso adequado e, portanto, na execução penal você não poderia utilizar o habeas corpus no lugar do agravo em execução. E comparando isso com o processo penal, chegamos a uma conclusão muito interessante. Porque no processo penal, quando alguém é preso, há uma prisão temporária, há uma prisão preventiva, há uma prisão em flagrante, enfim, em qualquer tipo de prisão cautelar no processo penal, quando é decretada essa prisão ou quando essa prisão não é revogada, a possibilidade de impetração de habeas corpus. Por quê? Porque não há recurso contra essa decisão. Não temos no Código de Processo Penal um recurso que a defesa pode utilizar quando há o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, ou quando é decretada a prisão preventiva e a defesa já quer impugnar essa prisão. Não temos nenhum recurso legalmente previsto e por isso que podemos utilizar o habeas corpus no processo penal sem nenhum questionamento. Todo
todo mundo utiliza diariamente o habeas corpus no processo penal contra a prisão preventiva, contra a prisão temporária, sem nenhuma divergência. Ele é conhecido, está instruído, tem a demonstração da ilegalidade, prova pré-constituída, tudo certinho, ele é conhecido. E isso no processo penal, por falta de recurso legalmente previsto. Na execução penal, que na minha visão é uma situação mais grave de ofensa à liberdade, quando temos, por exemplo, a possibilidade do fim de uma pena com indulto, não é conhecido, por falta, ou melhor, porque há um recurso legalmente previsto. Então a diferença aqui entre conhecer do habeas corpus contra a decisão que decretou a prisão preventiva, ou conhecer do habeas corpus contra uma decisão do juiz da execução penal que indeferiu um direito, fica nesse ponto. Há ou não recurso legalmente previsto. No Código de Processo Penal, para o processo penal, não tem recurso legalmente previsto. Então, cabe ao habeas corpus e ninguém questiona isso diariamente. E na execução penal, temos toda essa divergência porque tem um recurso legalmente previsto, que é o agravo em execução penal. Vejam que a minha sugestão, que eu já até apresentei em outros vídeos nesse caso, não é você fazer apenas o agravo quando é uma situação urgente, nem fazer apenas o habeas corpus achando que aquele habeas corpus será conhecido por aquele tribunal e correndo o risco de que seja considerada a preclusão da decisão que indeferiu o direito. Na minha opinião, é necessário na prática fazer as duas coisas. Você primeiro interpõe o agravo em execução para não deixar ocorrer a preclusão daquela decisão, a decisão do juiz da execução penal. E logo após interpor o agravo em execução, no prazo do agravo em execução, você impetra um habeas corpus, porque o habeas corpus tem preferência, ele é julgado de forma muito mais célere do que o agravo em execução penal, tem a possibilidade de eliminar, o que acelera muito caso tenha uma ilegalidade, e é, portanto, uma medida muito interessante para você utilizar. Eu não recomendo utilizar só o agravo em execução, porque ele pode demorar muito. Imaginem um caso de conversão de pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, porque o réu, o apenado, não se apresentou. Mas ele tem uma boa justificativa. Vai esperar o agravo em execução ser julgado 6 meses, 8 meses, 1 ano, enquanto isso ele está lá cumprindo a pena, preso, por algo que poderia ser resolvido como pena restritiva de direitos. É óbvio que você tem que interpor o agravo em execução, porque há chance de o habeas corpus não ser conhecido pelo tribunal. Então você interpõe o agravo em execução para não ocorrer a preclusão dessa decisão, mas ao mesmo tempo impetra o habeas corpus porque ele será julgado certamente em um prazo muito mais curto do que o prazo de julgamento do agravo em execução. Fazer só o agravo em execução é perigoso, porque vai demorar muito. Fazer só o habeas corpus é também perigoso, porque se o tribunal não conhece do habeas corpus, já passou o prazo do agravo em execução, e aí ocorreu a preclusão, dependendo da matéria, obviamente. Eu acredito, por exemplo, que é possível sempre se fazer um novo pedido de indulto, um novo pedido de progressão, mas há tribunais que entendem, por exemplo, que se a defesa não impugnar após a decisão da conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, que isso gera uma preclusão da matéria. E agora só resta cumprir a pena restritiva, a pena privativa de liberdade. Então, tenha esse cuidado. O melhor, na minha opinião, é fazer as duas coisas. Primeiro, você interpõe o agravo no prazo do agravo e depois impetra o habeas corpus sem prazo, melhor dizendo, porque o habeas corpus não tem prazo de impetração, mas de forma rápida para também ter uma decisão consideravelmente rápida. É necessário criar essa cultura, eu sempre falo isso, é necessário criar uma cultura de utilização do habeas corpus na execução penal para que os tribunais comecem a aceitar aquilo que, por natureza, por essência, é extremamente importante, que é a defesa da liberdade onde há uma pena privativa de liberdade. Então, precisamos utilizar mais o habeas corpus. E se você quiser contribuir, eu gostaria de pedir que você comentasse aqui, eu não sei onde você está vendo este vídeo, se está vendo no meu site, se está vendo no YouTube. Se estiver no site, dá para comentar, se estiver no YouTube, dá para comentar também. E coloque aí qual é a sua experiência. No seu estado, o tribunal aceita? Qual é o seu estado?
e qual é o entendimento sobre o habeas corpus na execução penal no seu estado. Eu tenho certeza que com a colaboração de todos vamos chegar ao entendimento melhor, vamos ter mais opiniões sobre esse assunto e aí todo mundo terá mais instrumentos para trabalhar. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal do YouTube e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso de execução penal feito pelo canal Ciências Criminais e ministrado por mim, e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.